Bom estarmos aqui adorando e louvando a Deus, uma igreja viva, uma igreja que vive a plenitude de Cristo. Eu gostaria de orar com vocês. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos e pelas misericórdias que constantemente nos dá. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a caminhar conforme o teu querer em todo o tempo. Nos dá um entendimento agora, Senhor, da tua palavra, que por ela possamos seguir dia após dia. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Dando continuidade nas nossas pretensões, querendo conhecer mais a palavra de Deus, no dia de hoje nós vamos entender um pouquinho mais do segundo livro de Crônicas. Livro que, como nós falávamos semana passada, eram compostos por um único volume. Primeiro Crônicas e segundo Crônicas eram uma única obra. Depois foram divididos para facilitar. Um livro que foi escrito mais ou menos no ano 450 a.C., cujo autor nós não temos certeza quem é, mas pela tradição dizem que o sacerdote Esdras foi quem escreveu e cunhou esta obra amando o Senhor. Como dissemos no anterior, um livro que retrata as coisas boas da história de Israel, tenta relembrar nas pessoas a esperança, dando para eles a certeza de que um amanhã será melhor. Assim foi no primeiro livro de Crônicas, e assim continuamos no segundo livro de Crônicas. Um livro então que, relembrando, traz de volta os judeus para a terra prometida. Eles saem do exílio da Babilônia e voltam para a sua terra prometida. Se antes eles tinham em sua terra um rei, agora não mais. Se antes eles tinham segurança, agora não mais. Se antes eles tinham um templo, agora não mais. Se antes eles tinham Deus, agora não mais. Mas no livro de Crônicas, Deus tenta recuperar para cada um deles a esperança de que as coisas seriam melhores quando eles voltassem para o colo do Pai. Futuro então de expectativa no Senhor. Na ministração do segundo livro de Crônicas, algo me chamou a atenção, na verdade um nome. Se no primeiro livro de Crônicas falávamos sobre Davi e Uzá, agora um novo rei me despertou a atenção. Um rei que tão logo assumiu, ele trouxe então projeção, cuidado e adoração. Ezequias, um homem que teve uma atitude reta perante o Senhor. Queria compartilhar com você o capítulo que está em segundo livro de Crônicas, número 29. Crônicas 29, versículo 2. Aliás, vamos pegar desde 1. Crônicas 29, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. Amém. Como eu disse, Ezequias começou do jeito certo. Ele então manejou da forma correta tudo aquilo que ele havia visto e aprendido, tudo que ele tinha percebido, tudo ele fez da forma correta. Se você continuar lendo a partir do versículo 3, 29, você vai ver que a primeira atitude de Ezequias não foi contar o povo como Davi havia feito, não foi reerguer a segurança, não foi nada disso. O primeiro ato de Ezequias foi reabrir o templo, foi reabrir a casa de adoração, a casa onde eles adoravam a Deus, porque ele percebia a necessidade de reunir novamente os levitas, para que eles voltassem a entoar cânticos de gratidão, como fizemos hoje aqui. Agora, um pouco antes de iniciarmos esse nosso bate-papo, essa nossa compreensão sobre a palavra de Deus, nós entoávamos canções de adoração a Deus. Ezequias, ele viu que o povo precisava voltar a adorar a Deus. Então a primeira atitude dele: abram-se os templos, voltemos à casa do Pai e adoremos a este Senhor.
Uau, que homem maravilhoso, que homem reto, que consequência ele teve com relação a isso. Porque quando Jerusalém volta para a terra, nós lembramos, eu falei agora há pouco, não havia mais templo, tudo estava fechado, as pessoas não mais adoravam a Deus. Ezequias sabia disso, e ele sabia que era preciso despertar o espírito de adoração. Aquele povo, ele estava prostrado no engano e no erro, um povo que não mais enxergava e via a Deus, um povo que se estranhava perante os conceitos do Senhor e se apegava nos seus desejos carnais. Jerusalém andava às claras na revolução contra Deus. Ezequias tão logo assumiu, ele viu e ele determinou: farei com que voltemos a adorar este Senhor maravilhoso. O espírito da adoração precisa voltar. Ele então seguiu adiante nesse caminho desafiador. Por que desafiador? Porque se você retroceder um pouquinho antes do capítulo 29, você vai ver quem era o pai de Ezequias: Acaz, um rei que maltratou a palavra do Senhor, um rei que foi tão cruel nos seus mandos que ele se igualou a um pagão, a tal ponto de não ser enterrado junto dos reis de Israel. Tamanha foi a perdição que o pai de Ezequias colocou perante a nação de Jerusalém. Então Ezequias cresceu vendo um pai torto, uma nação torta, um rei idólatra, um rei que fazia o que bem entendia. Essa foi a educação que aquele homem teve. Mas quando ele assume o reinado, quando então ele vai adiante, ele segue. Olha que interessante que diz no final do versículo 1, do versículo 2: fez tudo segundo quanto fizera o seu pai Davi. Meus irmãos, Davi não era o pai de Ezequias. Davi havia sido um dos reis de Jerusalém, do qual Ezequias o colocou como paradigma. Ah, Davi, tenho a ti como meu pai, seguirei os teus passos, Davi, porque foi reto perante o Senhor. E assim caminhou Ezequias, colocando de lado toda a educação fraudulenta, toda a cultura que o pai e a casa havia lhe passado, e seguindo adiante conforme os direcionamentos de Davi, um homem que andava segundo o coração de Deus. Então Ezequias em nenhum momento se afastou do que Deus havia lhe dado. Agora, fazendo um link deste homem, deste reinado para com a nossa vida, porque o mundo tem nos ensinado o quê? O que a cultura deste mundo tem passado para as nossas vidas? Comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com as instituições de Deus, seguirmos segundo a vontade do Pai, nos debruçarmos na leitura da Bíblia de manhã, de tarde, de noite. É isso que o mundo ensina? Ou o mundo nos ensina a percorrer os caminhos da internet, pesquisando as coisas que nos atraem, filmes estranhos, literaturas estranhas, festas estranhas? O que o mundo tem colocado ao nosso redor, e o que tem atraído a nossa atenção, tem sido a palavra de Deus? Tenho me atentado para a vida de Davi, por exemplo, para perceber por que Deus o identificou como sendo o homem que andava segundo o coração do Pai, mesmo tendo defeitos. Tenho buscado essa resposta, tenho procurado na palavra de Deus o seguir como Cristo. Como Cristo viveu, como Cristo andou, como Cristo respondia para as colocações do dia a dia, para os questionamentos, para a fome, para a corrupção. Tenho procurado na palavra de Deus a resposta para tudo isso? Olha, meu irmão, eu não deveria falar isso, porque parece que eu estou sendo ácido com a situação atual. Mas será que os meus governantes têm procurado na palavra de Deus a resposta para esta praga? Será que realmente fechar as igrejas é direcionamento de Deus? Ou é melhor eu não colocar Deus nessa história? Vou procurar as respostas pelos médicos e pela ciência. Cuidado, meu irmão, porque a soberba da vida, não é? A soberba dos olhos e a prepotência nos levam para o pecado.
O único que consegue a solução para uma praga como esta é Deus. E será que fechar as igrejas é mando de Deus? Não vou entrar na discussão aqui. Eu só quero saber se temos nos atentado para a palavra, para buscar as respostas dos problemas do dia a dia. Temos? Ezequias assim fez. Ezequias então procurou nos mandos do Senhor o como ele deveria seguir, dia após dia. Ezequias percebeu que ele não poderia se contaminar com as coisas do mundo. Ele percebeu que as coisas do mundo, elas iriam corromper. Ele percebeu que os mandos de seu pai Acaz iriam corromper um caminho produtivo. E ele se afastou disso tudo. Oh, meu irmão, a palavra de Deus é clara. Daniel, vamos pegar o exemplo de Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Daniel então se afasta das iguarias do rei para não se contaminar com elas. Olha que interessante, um menino inteligente, bonito, que é colocado como um dos principais do reinado, prefere não se igualar com as coisas do rei, não se contaminar com as coisas do rei. Por quê? Por qual motivo Daniel fez isso? Porque ele continuava desejoso de adorar a Deus em toda a sua vida. E nós? Será que as coisas do mundo não nos atraem a tal ponto de termos a contaminação da nossa vida? Romanos 12:2 fala que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas que deveríamos ter a nossa mente renovada nas coisas do Senhor. Temos feito essa renovação? Temos tido essa renovação? Ou estamos alimentando a nossa mente e a nossa alma com aquilo que o mundo oferece? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, Ezequias foi um homem reto. Aqui na palavra de Deus fala que ele reabriu o templo. Olha que interessante, se tivéssemos que pegar então um versículo, eu colocaria um capítulo. Segundo livro de Crônicas 30, principalmente para o dia de hoje, onde comemoramos a Páscoa. Aqui, Ezequias volta a comemorar a Páscoa. No versículo 1 diz assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. E ele então maneja tudo, ele traça a festa e ele faz uma festa extraordinária para a adoração de Deus. Se você pegar no final do capítulo 30, você vai ver que nunca antes se viu uma celebração como esta. Que os povos então, a congregação toda estava feliz, porque eles voltaram a adorar a Deus. O templo foi aberto, os cânticos de adoração voltaram, e relembramos o acontecido na Páscoa. Olha que bênção de rei, olha que bênção de governante. Sabe, meu irmão, a nossa carne ela é rebelde, ela luta contra o Espírito em todo o tempo. Os nossos olhos, eles nos incitam a olhar para o erro. O mundo joga o erro para que com os olhos nós venhamos a cobiçar, e aí caímos no pecado. Ezequias, ele celebrou a Páscoa do Senhor, ele seguiu firme, e no versículo 27 do capítulo 30, diz que depois desta festa, as orações deles chegaram aos céus. O Senhor os ouviu. Um povo que tinha sido exilado, que estava se esquecendo de Deus, que tinha fechado a casa de oração e adoração, agora era retribuído através de ter a certeza de que Deus escutava suas orações. Diz assim no versículo: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Será que as nossas orações estão chegando na casa de Deus? Será que as nossas orações estão chegando ao céu? Será que Deus tem ouvido a nossa voz? Porque deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se nós não adorarmos a Deus em verdade, a nossa oração não passa de uma conversa furada entre nós. Deus não se mistura com o pecador. Deus nos ama, mesmo sendo pecadores, mas Ele deseja e procura os verdadeiros adoradores. João 4. Nós somos, temos sido.
presença de Jesus maravilhoso? Oh, meu irmão, está na hora de que a nossa oração chegue ao trono do Pai. Está na hora de entendermos o que Deus espera de nós. Na Páscoa, que depois de alguns anos caiu exatamente no momento do sepultamento, crucificação e ressurreição de Cristo, Ele então, de forma maravilhosa, trouxe à tona o significado da Páscoa, desta festa que o rei Ezequias fez. Mas qual o significado dela? Livres, vivos e adoradores. Sou livre, sou vivo e optei por adorar a Deus. Foi isso que Cristo fez na Páscoa, porque Cristo era livre e seguiu até a cruz. Ele podia não ser crucificado, com uma palavra ele se livraria da crucificação. Com um pedido ao Pai, desceriam legiões e os livraria dos soldados romanos, mas ele quis seguir livremente. Mas então ele foi crucificado e as pessoas o deram como morto, mas no terceiro dia ressurreto voltou. Então Jesus, livre e vivo. E então, quando ele encontra com as mulheres, capítulo 28 de Mateus, versículo 9, ele diz para elas: salve, não temam. Hoje Jesus diz para cada um de nós: salve, não temam. Eu sou vivo e vivo estou para caminhar contigo através do Espírito Santo. Nesta Páscoa, meu irmão, eu posso crer no amanhã, porque Cristo vivo está. O Evangelho de João 14, 19 e 20 diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele não ficou na cruz, posso crer no amanhã. Porque Ele não foi e não ficou no sepulcro, posso crer no amanhã. Porque Ele voltou ressurreto e vivo, posso crer no amanhã. Ezequias, no capítulo 30, quando comemora a Páscoa, ele disse para o povo naquela oração que ele cria no amanhã, numa Jerusalém renovada, de verdadeiros adoradores, e essa oração chegou no trono do Pai. Hoje a nossa oração é que nós cremos num Deus vivo, num Jesus vivo, ressurreto, glorioso e vitorioso, e que nós cremos na vitória do amanhã. Se a praga hoje nos acerta, se o inimigo está ao redor e sempre esteve, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. Ainda que viéssemos a andar pelo vale da sombra e da morte, e não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Para cada encontro, para cada pessoa, você tem medo que ela te traga a peste, e aí você tem medo da morte. Então estamos andando no vale da sombra e da morte, mas pela certeza da ressurreição de Cristo, não temeremos, porque neste vale o Senhor é conosco, porque em todo tempo Ele é conosco. Que possamos declarar a certeza da vitória em Cristo, hoje e para todo sempre. Ezequias foi um homem reto perante o Senhor, adorou em todo tempo, não demorou nada para já mostrar quem ele servia. Entrou e já abriu o templo. E nós estamos abrindo as nossas vidas para sermos verdadeiros adoradores? Ou estamos esperando a resposta do homem, a resposta da ciência, a resposta do amanhã? O verdadeiro adorador se esvazia e adora de imediato, não se importando com o dia do amanhã, porque ele a Deus pertence. Quero que a minha história seja como do rei Ezequias, um homem reto perante o altar do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, porque em todo tempo tem cuidado de nossas vidas. Como é bom, Senhor, saber que no dia de hoje, quando relembramos a ressurreição de Cristo, temos a certeza da vida, da liberdade, temos a certeza da adoração. Queremos te adorar em todo tempo, Senhor, e contigo caminhar dia após dia. Liberta-nos, ó Pai, da falha, da mesmice no erro.
Ampara-nos, Senhor, para que possamos te adorar. Cristo ressurreto está, vivo é. Por isso, Senhor, a vitória hoje é nossa. Que venhamos a ser verdadeiros adoradores, hoje e para todos sempre. Amém. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Um legado, que a tua vida venha a ser um legado. E que na tua história venha a ser escrito que tu foi um justo perante o Senhor. Que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai e que a amplitude, plenitude de Cristo venha a ser com cada um de nós, hoje e para todos sempre.